Então, compartilha aí, que vai ser bênção demais, eu creio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão conectados conosco aqui, no nosso culto de domingo, onde eu creio logo, logo estaremos juntos para cultuar ao Senhor de casa nova. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero já fazer um suspense aqui. Você não vai reconhecer o lugar onde nós adorávamos a Deus. Está completamente diferente e para melhor. Amém? Então, nós estamos aí neste ciclo de 10, que se encerra e se inicia outro ciclo. E eu creio em nome de Jesus que vai ser para a glória do Senhor. Então, já quero fazer um suspense aqui. Quando nós voltarmos no nosso culto normal, você não vai reconhecer a casa de Deus do qual você congregava. Amém? Está bem melhor em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você nessa noite, mas antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão trabalhando nesses dias onde a igreja está com a porta fechada, ou seja, a igreja não está tendo culto na igreja, mas tem uma equipe maravilhosa trabalhando nos bastidores, onde você pode perceber nas nossas lives, dos nossos cultos, em que a igreja e os seus obreiros continuam trabalhando. Os obreiros estão trabalhando na seara do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida destes obreiros que o Senhor tem colocado em nosso meio e que se dispuseram de bom coração e de bom grado a trabalhar na obra do Senhor, sabendo que aquilo que o Senhor fez na sua vida é tão maravilhoso que Ele quer alcançar outras pessoas também. E eles, com o coração aberto para Deus, eles entregam aquilo que eles amam fazer, que eles gostam de fazer, que é falar de Jesus, que é compartilhar Jesus. Amém? Então, eu gosto sempre de dizer, e isto aqui vai ser um lema do qual nós temos em mente, de que a obra de Deus, o reino de Deus, tem que avançar na terra. O reino de Deus tem que tocar vidas. O reino de Deus tem que tocar pessoas. E para que isso aconteça, a igreja tem que estar em movimento. Porque o Espírito de Deus é um espírito de movimento. O Espírito Santo é um espírito de movimento, é um espírito de ação. Você vê na criação, em Gênesis capítulo 1, o Espírito estava como na face das águas? Se movendo. Então todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não é estagnado. Não fica estagnado, não fica parado. E você pode observar, quando uma pessoa para e estagna, quando uma pessoa fica estagnado no seu ambiente, o Espírito não se move na vida desta pessoa para uma ação, há frieza espiritual. E eu gosto sempre de dizer que água parada junta dengue. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, ou seja, ele tinha ação, ele estava em ação, movimento. Quando a igreja inicia, em Atos capítulo 2, no poder do Espírito Santo, a igreja estava parada dentro de 4 paredes, a igreja estava parada, não estava ainda na sua ação, mas quando o Espírito de Deus veio sobre os discípulos, eles estavam em ação, em movimento, foram fazer a obra de Deus em movimento. Aí eu digo assim, todos aqueles que têm o Espírito Santo e que sabem que o Espírito Santo de Deus proporcionou a ele algo na sua vida que mudou a característica da sua vida, mudou a sua vida de dentro para fora, porque a mudança que o Espírito de Deus traz é de dentro para fora, é de interior para exterior. Então, este Espírito que trabalha em nós e que de tal forma nos coloca em ação, agora nos motiva, nos ativa a estar em ação no reino de Deus. E existem algumas maneiras que as pessoas que são chamadas pelo Espírito de Deus, eles se colocam à disposição de Deus. À medida que uma pessoa compreende o que Deus fez em sua vida e aquilo que o Espírito de Deus proporcionou em sua vida, de uma forma ou de outra, esta pessoa é uma ferramenta, é um vaso nas mãos do Senhor. É um vaso nas mãos de Deus. E esta pessoa, como um membro de um corpo, e nós aqui temos
o nosso corpo tem muitos membros. Nós podemos observar, nem tudo no nosso corpo é nariz, nem tudo no nosso corpo é mão, nem tudo no nosso corpo é coração. Você pode ver que o ser humano completo, ele tem todos os órgãos para se formar um corpo completo, composto de olhos, boca, nariz, orelha, ouvido, mãos, pés. Olha só, aquilo que nós vemos. E todo o corpo perfeito também tem aquilo que nós não vemos. Coração, rim, pulmões. Está entendendo? Então, logo nós vemos que nem todos os membros do corpo são parte exterior, são vistos, mas são de essenciais necessidades para o provimento do corpo. Nem todos são membros que aparecem, nem todos são membros deste corpo que estão visíveis. Mas nós não podemos dizer que eles não existem. Ninguém pode dizer para um ser humano em perfeita saúde, dizer que ele não tem coração. Só porque não está vendo o coração. Ele não tem rim, não tem os rins, porque nós não estamos vendo os rins. Então logo nós também aplicamos isso de uma forma tão prática dentro do corpo de Cristo, porque o homem de Deus também colocou em sua carta de que o corpo é provido de muitos membros, e nem todos são iguais. Então logo nós entendemos que tem aqueles que aparecem, que estão em evidência, que estão sendo vistos, e aqueles que não estão sendo vistos. E todos, de igual forma, têm real necessidade para o bom funcionamento deste corpo. Então, o que eu quero dizer para você, talvez você não está pregando o evangelho como nós estamos pregando. Talvez você não está falando do evangelho como nós estamos falando. Talvez você não está fazendo o meu papel de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Eu sou uma pessoa vista por você neste momento. Posso ser eu um membro exterior do corpo, mas você é um membro interior do corpo e todos nós somos úteis e de real significância para o corpo. Então eu quero dizer a você que faz parte do corpo de Cristo. Ninguém está te vendo. Talvez ninguém sabe o seu nome, mas você é de suma importância no reino de Deus. Você é um membro importante no reino de Deus. Existem algumas maneiras que nós fazemos com que o reino de Deus avance através de nós. Eu gosto sempre de dizer, nos momentos oportunos, eu sempre digo essa frase: o reino de Deus em você para, estagna ou avança? Você é alguém que o Senhor chamou para o trabalho na sua seara. Você é um trabalhador eficaz ou um trabalhador ineficaz? Você é um trabalhador que produz ou você é um trabalhador que traz prejuízo? Então, o Senhor está querendo fazer você entender que o reino de Deus conta com pessoas. O reino de Deus conta com pessoas. O Senhor conta com pessoas para que o reino dele avance sobre esta terra. Para que o reino dele avance sobre esta terra. Primeiro, quando ele nos chama, ele traz para nós um benefício. Quantas pessoas, como eu, não nasceram num berço evangélico? Esta é a frase muito comum para designar aqueles que nasceram já sendo os pais crentes. E ele também esteve, desde criança, sendo apresentado e segue a carreira da fé, imitando seus pais. Eu não tive esse privilégio. Eu não tive essa oportunidade. Mas também, olhando para a minha vida atrás, me arrependo das coisas ruins que eu fiz e que eu vivi. Mas eu vejo que Deus me salvando é uma graça que Ele proporciona a mim. Por quê? Porque da vida que Ele me tirou, primeiro Ele me limpou, me sarou, me purificou, para que eu pudesse estar aqui hoje falando do amor de Deus. Você que está aí me ouvindo do outro lado, o que é que Deus fez na sua vida para você ingressar na fé? Como estava a sua vida antes de ingressar na fé? Como você se encontrava antes de ingressar na fé?
como que você se portava, qual era o seu estilo de vida, qual eram as doenças que você tinha, qual eram as portas que estavam fechadas, qual eram os demônios que estavam sobre a sua vida, qual era o mal, o lamaçal do pecado em que você vivia. Deus fez uma grande obra, não fez? Deus fez uma grande obra. Aí a pergunta assim, por que é que Deus fez essa obra na sua vida? Por que é que Deus fez esta obra na sua vida? Com esta mesma pergunta já lhe dou uma resposta de encontro. Deus fez uma grande obra na sua vida para que você seja um trabalhador do reino de Deus na terra. Para que você seja um trabalhador do reino de Deus na terra. Em cima desta palavra eu quero dizer que existem algumas pessoas que Deus coloca em determinadas funções. Deus salva um com talento, Deus salva um com graça, Deus salva um com uma maneira, Deus tem preparado uma pessoa lá atrás com seu intelecto, de forma inteligente, sábio, para que exerça funções, mas Deus também preparou pessoas com condições financeiras. Deus também preparou pessoas com dons financeiros. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda que existem algumas classes de trabalhadores no reino que Deus conta nesses dias. Deus conta com aqueles que contribuem na obra de Deus, com aqueles que contribuem para o reino de Deus. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, as sementes que Deus colocou nas suas mãos, é para ser compartilhado. Os dons que Deus colocou em você é para ser compartilhado. Eu estou falando com pessoas que são membros do corpo e que não são visíveis. Ninguém viu, mas são trabalhadores do evangelho de maior eficácia. Eu quero dizer assim, existem pessoas que trabalham no reino de Deus anônimo. São pessoas que compartilham todos estes trabalhos que nós fazemos dentro da nossa comunidade. Estamos fazendo trabalhos na nossa comunidade, em que pessoas estão ativas compartilhando na comunidade da qual vivem, na sua rede social, no seu meio social. Existem pessoas que estão trabalhando nesta área de divulgação. Existem pessoas que estão contribuindo para o reino. Existem pessoas que estão trabalhando no reino. Deus não te chamou para ser isento ou viver a par disso que nós estamos vivendo. Deus conta com você neste momento. Deus conta com você neste momento. E eu, como pastor da Crescer em Cristo, da qual sou responsável, eu quero conclamar a todas as ovelhas do Ministério Crescer em Cristo, de uma forma ou de outra, se envolvam no reino de Deus. Não sejam anônimos da igreja, não sejam anônimos no reino de Deus. Faça parte desta grande campanha que nós queremos iniciar em nome do Senhor Jesus, neste novo ciclo. Seja uma semente nesse ministério. E que através de você, os frutos venham ser abundantes na sua vida. Que você seja uma árvore frondosa e frutífera nesta seara. Que o nome do Senhor vá adiante de você. Eu quero contar com você, minha ovelha que me ouve neste momento. Eu quero contar com você compartilhando nas suas redes sociais. Compartilhe os nossos cultos, compartilhe com alguém. Convide alguém para fazer parte do nosso ministério. Convide alguém para fazer parte do reino de Deus através deste ministério. Convide alguém. Diga lá a satisfação que você tem em servir ao Senhor nesse ministério. Você pode ser uma ferramenta de Deus tão importante, com esse dom tão maravilhoso que Deus te deu, e que nem você sabe que você tem, mas eu sei o dom que você tem. Eu sei o dom maravilhoso que você tem. Mas pastor, eu não sei cantar, mas o reino de Deus não é só para cantores. Pastor, eu não sei pregar, mas o reino de Deus não é só para pregadores. Pastor, eu não sei orar, mas o reino de Deus não é só para oradores. Pastor, eu não consigo contribuir, mas o reino de Deus não é só para quem contribui. O reino de Deus é multiforme graça. Todos nós podemos fazer parte do reino de Deus. E todos nós somos úteis no reino de Deus. Entendeu? Então, em nome do Senhor Jesus, se o diabo até hoje colocou você para baixo, porque você não sabe cantar, pregar, orar, falar em público,
e isso te diminui perante as pessoas dentro do reino, em nome do Senhor Jesus, entenda, eu, pastor Fernando, conto com você. Eu conto com você. Se eu conto com você, imagine o reino de Deus. Imagine Deus como não conta com você. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Seja um compartilhador das pregações, seja um compartilhador das obras, seja um compartilhador de finanças, seja um compartilhador de amizades. Em nome do Senhor Jesus, Deus quer te usar nesta seara que faz parte do reino de Deus, que é tão grande, tão grande. Amém? Vamos edificar o corpo de Cristo. Aqui vai uma palavra, existem muitas pessoas que falam assim, Deus não precisa da igreja. Né? Se uma igreja não quer fazer, Deus levanta outra. Igreja como pessoas. Não é? Deus conta sim com todas as pessoas. Deus conta com todas as pessoas. Se Deus não contasse com todas as pessoas que Ele salvou, chamou, purificou, Ele não tinha perdido tempo de fazer isso. Se Deus fez isso na nossa vida, é porque Ele conta conosco. Deus conta conosco para esta obra. Deus conta conosco para este trabalho. Deus conta com você. E se Deus conta com você, eu também conto com você. Você é alguém muito importante dentro do corpo de Cristo. Se até hoje o mal conseguiu colocar você para baixo, porque você, a seus olhos, você não tem condições, mas eu digo para você, Deus te escolheu da maneira que você é, porque você é uma peça dentro desse grande quebra-cabeça que é o reino de Deus. Amém? Tome essa palavra por fé em nome do Senhor Jesus. Olha só, vamos... Então compartilhe aí, compartilhe esse culto, amém? Compartilhe esse culto em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, os irmãos que estão aqui estão querendo a palavra. E os irmãos que estão aí também estão querendo a palavra, não é? Então vamos lá. Gênesis capítulo 29, verso 1. Gênesis capítulo 29, verso 1. Glória a Deus. Só irmãos dando glória aqui, meu Pai. Oh, glória a Deus. É benção, hein? O Senhor nos chamou para próximo hoje. Glória a Deus. Gênesis capítulo 29, verso 1 em diante. Gênesis capítulo 29, verso 1. Diz assim: Então pôs Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. Então, eis que olhou um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Ele está bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se juntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos a beber às ovelhas. Estando ele ainda falando, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora, e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, eis a ovelha de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Glória a Deus.
Esta palavra o Senhor colocou em meu coração nessa tarde para ministrar nessa oportunidade um assunto muito importante, um assunto que é de suma importância no reino de Deus, que é de suma necessidade dentro do reino de Deus. Toda palavra na Bíblia tem um propósito. E muitas palavras, ou quase todas elas, se tornam vida quando nós tiramos do papel e colocamos na nossa vida, em prática, para viver conforme a vontade de Deus na terra. E quando nós olhamos para esse trecho da palavra, é mais uma história que aconteceu há um tempo atrás. É mais uma história que veio a acontecer há um tempo atrás. Uma pessoa com uma experiência, e dessa experiência traz para nós lições maravilhosas, e além desta lição maravilhosa, traz para nós uma palavra profética. Traz para nós uma palavra profética, uma palavra de profecia, em que nós, olhando para ela, conseguimos enxergar alguns pontos ou algumas coisas que vão anteceder ao arrebatamento da igreja, que vai acontecer antes da igreja ser arrebatada. Algumas coisas que antecedem o arrebatamento da igreja estão escondidas nessa palavra. Estão aqui pronunciando a nós uma palavra profética para um tempo profético que nós estamos vivendo. Diga-se de passagem, esse tempo que nós vivemos é um tempo profético. É um tempo profético. Nós temos que pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos espirituais e veja este tempo profético que nós estamos vivendo. Todas estas coisas que estão acontecendo, tudo isto que está acontecendo à nossa volta é um tempo profético. E nós temos que aproveitar este tempo profético para estar vigilante, para que algumas coisas não aconteçam conosco de sobreaviso. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para aquilo que vai acontecer, para aquilo que está por acontecer. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos os sinais estão sinalizando algo. Quando nós vemos neste tempo profético que estamos vivendo, estas coisas acontecendo, são sinais. E sinais estão evidenciando algo, estão sinalizando algo. Estes sinais que nós estamos vendo na economia mundial, sinais na política, sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais na igreja, sinais espirituais. Tudo isto está mostrando, identificando a nós que estamos vigilantes para este tempo profético, que tudo isto não está acontecendo por acaso. Deus tem um propósito. E todos nós temos que estar atentos, vigilantes para isso que está acontecendo. Quando nós olhamos para a volta do Cristo, num arrebatamento oportuno, num rapto, que vai ser muito rápido. Este rapto, porque a palavra arrebatamento é rápido, é algo tirado com força. Então, quando nós olhamos para este rapto que vai acontecer, os sinais que evidenciam a volta de Jesus neste fenômeno será para alguns, aonde a igreja passará a este momento do arrebatamento, os salvos serão retirados do ambiente que vivem, para que coisas aconteçam nessa terra. Então a Bíblia é bem clara em dizer para nós acerca deste momento, acerca deste fenômeno, e nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. Então, quando nós olhamos para alguns atos proféticos do Antigo Testamento, e diga-se de passagem, o Antigo Testamento fala muito sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus. Mais de 1250 vezes
no Antigo Testamento se fala a respeito do arrebatamento. 380 vezes se fala no Novo Testamento a respeito da volta de Jesus. Então, o assunto da volta do Cristo para a retirada de um povo, para que depois, nesta vida, aconteça todas as coisas que tem por acontecer, e diga-se de passagem, que o cálice da ira de Deus será derramada sobre a terra. O cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos vendo, isto são prenúncios do que vai acontecer. São prenúncios do mal que vai estar sobre a terra. E nós temos que estar atentos. Então, o momento em que haverá o arrebatamento da igreja e a preparação da igreja para este evento, nesse período, o que nós fazemos? Qual é o nosso proceder neste período? Que Jesus vem, isso é fato. Mas o que fazer neste período? O que está fazendo neste período que antecede o arrebatamento da igreja? Então, nessa noite, o Senhor quer, através dessa história que nós lemos na Bíblia Sagrada, Ele quer transmitir para nós algumas coisas que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então, a Bíblia diz na história de Jacó, sendo filho de Isaac, que nasceu tendo o seu irmão uma promessa. A Bíblia diz que Jacó é o segundo filho de Isaac, porque o primeiro foi Esaú. A sua mãe estava grávida e no ventre se formaram duas crianças. E que dentre essas duas crianças, a primeira, como lei, teria uma bênção em que ele daria continuidade à família. E todas as pessoas, ou todos os seus irmãos, teriam que respeitá-lo como se fosse seu pai quando houvesse morrido. E teria sobre a sua responsabilidade o nome da família. Levaria a ele esta responsabilidade de ser o primogênito daquela família. Por isso havia uma bênção especial sobre a vida do primogênito, que levaria a responsabilidade do nome e dos bens que seu pai houvesse acarretado na sua vida. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jacó não tinha bênção. Quem tinha bênção era Esaú. Mas nós vemos no decorrer da história e até mesmo assuntos proféticos que Deus havia dito a Isaac a respeito de Jacó, que era o segundo filho, que a bênção estava sobre ele, mesmo nascendo em segundo, porque Deus já sabia que Esaú rejeitaria a bênção. Rejeitaria a bênção da primogenitura e sabia que ele não valorizaria como deveria. Deixa eu abrir um parênteses. Deus sabe que você não valoriza aquilo que ele colocou em você. Não deixe a sua bênção ser passada para outro. Pegou essa revelação? Pegou em nome do Senhor Jesus essa revelação? Então, em nome de Jesus, agarre a bênção que está sobre a sua vida. Não deixe ela respingar na vida de outrem. Agarre você aquilo que Deus tem, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Mas Jacó, desde quando nasce, agarra no calcanhar de seu irmão, dizendo assim: o que ele rejeitou, meu pai, eu tomo posse. Meu Deus! Oi, meu irmão. O que meu irmão está rejeitando, Senhor? Eu quero, Senhor, eu quero. Aleluia! O que ele deixou, eu quero, Senhor. Aleluia! Então, nós temos a história sendo resumida em que Jacó lutando pela primogenitura, Esaú abrindo mão. Então, neste momento do capítulo 29, Jacó sai da casa de seus pais, fugido, porque o teu pai, Isaac, abençoou Jacó pensando que era Esaú. Lançou sobre ele a bênção paternal da primogenitura, abençoando ele. Quando Esaú descobre, Jacó tem que sair da casa fugido. Então ele vai para onde? Para a casa de seu tio Labão.
Então, Jacó, indo em direção à casa de seu tio Labão, percorre o caminho. E no meio do caminho, Deus encontra com ele. Aleluia. Eu gosto sempre de pensar nessas coisas. Quando alguém luta para que a bênção de Deus seja estabelecida na sua vida, não tem como Deus não encontrá-lo no meio do caminho. Aleluia, aleluia. Deus sabe o quanto você se esforça para que a bênção dele seja estabelecida na sua casa, seja estabelecida na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, continue caminhando por essa estrada, aparentemente sozinho, mas o olhar do Deus Todo-Poderoso está sobre você. Aleluia, aleluia. E ele mais cedo ou mais tarde vai encontrar com você no caminho e vai mostrar para você a promessa que ele tem através da sua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Então, naquele encontro maravilhoso, que ele vê a escada de Deus posta entre o céu e a terra, anjos subiam e desciam, e Deus fala com ele da posteridade que seria a família dele, depois daquele momento, e a bênção que viria, advinda da sua vida. Então, Jacó indo em direção à casa de seu tio Labão, nós entramos no capítulo 29, que é esse capítulo que nós vemos. No capítulo 29, nós temos uma imagem, um cenário preparado. Eu olhando para esse texto, eu gosto de colocar o meu pensamento assim, ó. Deus, na eternidade, saberia que Jacó se depararia com este cenário quando entrasse nas terras de seu tio Labão. Quando ele se deparasse com esse cenário, era a mesma coisa que Deus estivesse tirando uma foto e colocando para nós nos dias de hoje. Então eu vejo como se fosse uma foto o cenário de Jacó. O cenário que Jacó se depara. Como se fosse uma foto. Eu vejo um homem chegando da terra da promessa em direção a uma terra que não tinha promessa, mas que ele estava trazendo sobre si a promessa de um Deus. Então eu vejo uma terra seca, eu vejo uma terra árida, eu vejo uma terra sem a bênção, Deus chegando naquele momento. E naquele momento o cenário posto, porque havia ali alguns rebanhos de ovelhas, alguns rebanhos de bois, havia alguns pastores, e eles estavam diante de uma fonte, ou de um poço tapado, que precisava ser destapado, para assim aquele rebanho beber a água e saciar a sua sede. Então, eu analisando estas coisas como uma foto que vem em minha mente, eu consigo ter a ideia do que Deus quer passar para cada um de nós nesses dias que antecede a volta de Jesus. Que antecede a volta de Jesus. Existem aqui alguns elementos proféticos que mostram para nós, em cada área da nossa vida, dentro do reino de Deus, que é necessário uma compreensão mais profunda. Uma compreensão para a nossa vida, para entendermos profeticamente este tempo e aquilo que Deus quer através de nós para esse tempo. Eu sei que você que está me vendo aqui e que já foi perdoado, já foi sarado, já foi visitado e abençoado por Deus, pergunta: pastor, o que é que Deus espera de mim? Aqui existem mais ou menos 4 coisas importantes para nós que antecedem o arrebatamento da igreja. Nesse texto existem algumas coisas que revelam para nós que o arrebatamento da igreja não vai acontecer sem antes estas coisas não acontecerem. Acompanhe comigo. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, nós temos provas bíblicas de que um dia Jesus voltará. De que a vinda de Jesus é evidente nas áreas da nossa vida. E quando nós olhamos biblicamente, até porque a Bíblia, ela é um manual para nós. A Bíblia é um manual acerca da vontade de Deus para com o ser humano. Se você perguntar para mim assim, pastor, o que é que Deus pensa da igreja? Eu vou dizer, leia a Bíblia. Pastor, o que é que Deus pensa de mim?
leia a Bíblia. Se você perguntar assim, pastor, Deus tem poder para me curar desta enfermidade? Leia a Bíblia. Pastor, e a minha casa? Leia a Bíblia. Pastor, e minha vida financeira? Leia a Bíblia. Pastor, e a eternidade futura é real ou não? Leia a Bíblia. Pastor, existe inferno? Leia a Bíblia. Pastor, os crentes falam que existe céu, é verdade? Leia a Bíblia. A Bíblia é um manual completo da vontade de Deus sobre a humanidade. A Bíblia, ela mostra para nós evidências de que Jesus vai voltar. Porque em Atos capítulo 1, verso 18, se eu não me engano, Atos capítulo 1, verso 10. Atos capítulo 1, verso 10. Nós temos o testemunho de 2 anjos, ou varões, vestidos de brancos reluzentes. São anjos que testificaram a respeito da volta de Jesus. Olha só, verso 10 do capítulo 1 de Atos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Olha o relato. Lucas relata para nós que no momento em que estavam 500 pessoas olhando a ascensão de Jesus, Jesus começa a dar as últimas instruções e Jesus começa a se ascender aos céus. Naquele momento ali que Jesus começa a se ascender aos céus, Jesus vai levitando, levitando, levitando. E quando Jesus chega nas nuvens, traspassa nuvens. E a Bíblia vai dizer para nós que se aproxima daqueles que estavam olhando para o céu e diz assim: ei, varões, vocês que estão olhando este Jesus se ascender aos céus, verso 11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, se você me perguntar assim, pastor, o arrebatamento é real? Lemos na Bíblia. Lemos na Bíblia, é real. Porque foi testemunhado por pessoas e foi testificado que ele voltaria por seres angelicais. Se fosse o Pinóquio, você poderia duvidar. Porque o Pinóquio é mentiroso. Tá entendendo? Se fosse o João da padaria, poderia estar mentindo. Se fosse o Zezinho, a Mariazinha, poderia estar mentindo. Mas aqui está registrado na Bíblia Sagrada que 2 seres angelicais testificaram a respeito da ida deste Senhor e da volta deste Senhor. Aleluia! Então é real. A Bíblia vai dizer para nós, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e verso 17, a Bíblia diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Promessa da palavra de Deus. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, verso 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. O arrebatamento é real. O arrebatamento é real. Mas a pergunta é, o que fazer entre o arrebatamento e este momento que estamos vivendo? Pastor, já que Jesus vai voltar mesmo, eu vou comprar um sítio, vou me intocar no sítio, não vou sair de lá. Alguém que pensa assim, pastor, Jesus está voltando, então eu vou guardar bem firme a convicção que eu tenho e vou ficar bem quietinho. Pastor, Jesus está voltando.
Então, eu quero abrir mão de todas as minhas redes sociais. Eu quero abrir mão do Facebook, antigamente era o Orkut. Agora não tem mais. Agora é Instagram. Twitter. Amém? Vou largar mão de tudo isso, pastor. E vou me isolar de tudo. De tudo. Estou pensando até em sair do trabalho, pastor. E se eu disser para você que os crentes da primeira igreja, do primeiro século, também pensavam assim? Você sabia que existiam muitas pessoas na primeira igreja, do primeiro século, que também pensavam assim? Vamos parar com tudo. Vamos deixar nossa vida de lado. E vamos somente ficar olhando para o céu. Porque os anjos testificaram que da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Mas olha só, já se passaram 2000 anos. 2000 anos e Jesus não voltou. Então, o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós temos que fazer neste período de aguardo à vinda do Senhor? Tem pessoas que dizem assim, pastor, a minha avó já dizia, olha, cuidado meu filho, que Jesus está voltando. Pastor, meu avô já dizia, Jesus está voltando. Alguns desfaleceram na fé e recuaram na fé. Voltaram às primeiras obras quando estavam perdidos. Porque na sua mente pensa-se assim, Jesus não voltou até agora? Vou dar uma escapadinha. Vai dar tempo de eu voltar. Aí vem Pedro e diz assim, meus amados, não ignoreis uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia para Deus. Vamos entender? 2000 anos para nós, 2 dias para Deus. Está entendendo? O que é que nós temos que fazer nesse período? Então vai lá, que a palavra profética de Deus está vindo ao nosso encontro nessa noite. O que é que nós vamos fazer até o arrebatamento da igreja? Igreja, desperta em nome de Jesus. O que é que nós vamos fazer até o arrebatamento da igreja? Nesse período que nós estamos vivendo, o que me atemoriza não é este período. Não é este período. O que me atemoriza é depois desse período. É a volta. Tá entendendo? É a volta. Como nós nos comportaremos depois que tudo isso passar. Depois que esta pandemia passar. Que tudo voltar como era antes. Tá entendendo? Esta é minha preocupação. Porque nós não podemos voltar como nós éramos antes. Nós não podemos voltar como nós éramos antes. Nós não podemos voltar ao normal. Nós temos que voltar diferentes. Então nessa noite o Senhor manda uma palavra profética para nós. No cenário de Jacó, no capítulo 29, a primeira coisa que Deus vai fazer, antes do arrebatamento, é ajuntar o seu povo. Ajuntar o seu povo. A Bíblia vai dizer para nós, no verso 3, vai dizendo assim, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr sobre a boca do poço no seu lugar. Então a primeira coisa que Deus vai fazer antes do arrebatamento é ajuntar o seu povo. O Senhor não quer ninguém disperso. Como Jacó também chegou naquele cenário, Jacó viu 3 pastores e 3 rebanhos que estavam juntos no mesmo lugar. O Senhor mostra para nós que o que ele vai fazer antes do arrebatamento da igreja é juntar o seu povo, juntar o rebanho. Deus vai juntar o seu rebanho. Ou seja, Deus vai lá na boca de fumo e vai trazer a alma daquele pecador. Deus vai lá na fofocolândia e vai trazer as fofocaletes. Tá entendendo? Deus vai no mundo crime. Deus vai no ateísmo. Deus vai nas religiões pagãs.
Deus vai até o fundo do poço para tirar as almas e vai arrebanhá-los no mesmo lugar. Aleluia. Pastor, a Bíblia diz para nós, em Hebreus, no capítulo 4, verso 11, que nós estamos num deserto. E nós não podemos ser desobedientes como foram aqueles que passaram pelo deserto. Hebreus capítulo 4, verso 11, vai dizer para nós que Deus está nos vendo neste deserto e que nos atrai para Ele através de seus feitos. E quando isto acontece, Deus está trazendo estas almas ao seu rebanho. E foi isso que aconteceu conosco. Deus foi e nos trouxe para o seu rebanho, para fazer parte do seu rebanho. E deste rebanho que nós podemos ver que é muito maior do que apenas uma denominação. Uma denominação. Nós estamos vendo hoje, estamos todos no mesmo barco. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Nesses dias, Deus está trazendo à nossa mente coisas importantíssimas. Por quê? Porque tem batistas assistindo lives de assembleiano. Tem presbiterianos assistindo lives de batista, que são confrontantes. Nós temos assembleianos que estão debruçados assistindo lives de comunidades. Nós estamos vendo hoje, vivendo um tempo hoje, que é um tempo profético. Porque Deus está juntando o rebanho. Deus está juntando o rebanho. Deus tem rebanhos no norte, ao sul, ao leste e ao oeste. E todos estão em volta de um único poço. Aleluia. Aqui está o texto. Aqui está o texto. Nós temos a visão da fotografia de Jacó. Nós temos um único poço que está tapado e 3 rebanhos em volta do poço. Aleluia! Por isso não existe placa de denominação. Nesses dias não existe placa de denominação. Está entendendo? O que nós estamos vendo é que Deus está juntando o seu povo. Deus está juntando o seu povo. Deus está fazendo com que o seu povo seja desperto na terra. E o despertar de seu povo, o Senhor está arrebanhando de tal forma para esperar o arrebatamento da igreja. Aleluia! 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 Nós estamos no mesmo barco. Está entendendo? Nós estamos no mesmo barco. O barco é tão grande. Eu posso pensar assim: a arca de Noé era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que coube os animais certos para a arca. Então logo penso, ela não era nem tão grande e nem tão pequena. Ela era da maneira certa, do tamanho certo que Deus queria. Tá entendendo? Ela era do tamanho certo, na medida certa. Se olhasse para ela, fala assim, é grande. Se olhasse alguns para ela, diziam assim, é pequena. Mas Deus sabia a quantidade de animais que entrariam na arca. Como também eu posso dizer, é uma igreja abrindo atrás da outra. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Os pastores têm que estar preparados para cuidar das suas ovelhas, dos seus rebanhos. É profético isso. É profético isso. Aleluia. 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 Nós vemos o cenário. Jacó chega. Ele se depara. Rebanhos, pastores, um único poço tapado. O que Deus quer fazer antes do arrebatamento da igreja? É fazer com que as pessoas entendam que Deus está arrebanhando o seu povo. Está arrebanhando as almas. Olha o texto que diz. Olha onde o Senhor me levou. Em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 20.
Marcos, capítulo 13, verso 20. Quantos irmãos colocam aí? Eu vou tomar água. Glória a Deus. Marcos, capítulo 13, verso 20. Olha o texto que o Senhor vai nos levar nessa noite para mostrar para nós que Ele está rebanhando o seu povo. Diz assim: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Meu Deus! E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Agora, atente para o versículo 27. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro, e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, o mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as todos, vigiai. Olha só o que a Bíblia está dizendo para nós. Os dias foram abreviados para que nós pudéssemos nos salvar. Agora olha só. A Bíblia vai dizer para nós de um tempo difícil de se pregar o evangelho genuíno do Cristo. Por quê? Porque haveriam de vir pessoas dizendo que eles eram o Cristo. E haveriam de ter mensageiros que não foram enviados por Deus. Está aqui o texto. Aí depois Jesus vai dizer para nós que haveria de acontecer alguns sinais nos céus e na terra, para estarem apercebidos. Porque depois desses grandes sinais, acontecerá da vinda do nosso Senhor Jesus. Aí ele vai dizer para nós, ele vai dizer uma coisa muito importante para nós. No verso 27, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, ó, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha só, esta palavra anjo não é um ser espiritual. Não é um ser reluzente, diferente. Muitas pessoas têm a ideia do anjo como aquele anjo com uma flechinha na mão, não é? De asinha nas costas. Nada disso. Seres angelicais é muito mais terríveis do que isso. Mas olha só, aqui a Bíblia coloca para nós anjos como a mesma palavra utilizada em Apocalipse, que vai dizer que Jesus estava enviando aquelas cartas que João estava escrevendo ao anjo da igreja. Logo nós entendemos que este anjo que Jesus estava dizendo que o Pai enviaria sobre a terra, com a conotação de Apocalipse nas cartas que João escreveu a elas, nós temos a palavra anjo que aparece como alguém que pastoreia.
alguém que toma conta de almas, alguém que toma conta de pessoas. E a Bíblia diz, porque o próprio Jesus está dizendo que Deus enviará os seus anjos para arrebanhar o seu povo. Aonde? Só em Botucatu? São Paulo? Brasil? Não. Dos 4 cantos desta terra, até porque o globo terrestre não tem canto. Mas eu posso dizer do norte a sul, leste a oeste. Nos 4 cantos desta terra, Deus levantou seus anjos para arrebanharem pessoas. Você pode observar o grande movimento que tem para colocar descredibilidade na vida daqueles que pregam o evangelho. Parece que pastor tem doença. Sabia? Eu tenho observado uma coisa muito interessante nessa sociedade. E diga-se de passagem, está contaminada com um mal muito grande, que não é o coronavírus. Não, não é. Olha só, se você tiver num ambiente social, uma repartição pública, tiver numa fábrica, numa empresa, na rua, na calçada, e porventura alguém do outro lado cumprimentar você com a paz do Senhor e dizer que você é pastor, todas as pessoas que estão à sua volta saem de perto de você. Porque eu vejo isso. Eu vejo que ser pastor hoje é algo tão terrível e contagioso. Em que as pessoas passam de largo de pastor. Por quê? Porque a sociedade está querendo colocar na mente das pessoas que pastor não presta. Que pastor não vale nada. Isto é um espírito que está por detrás, sabe para quê? E sabe por quê? Porque se distanciando do pastor, nunca alcançarão aquelas almas. Isso que o mal quer. O mal está colocando na mente das pessoas que os pastores são homens malignos. Homens de baixa reputação. Sabe quem está colocando isso na mente das pessoas? O diabo. Distanciando as pessoas e colocando descredibilidade na mente das pessoas acerca de homens que são enviados por Deus para arrebanhar o seu povo na terra. A pessoa nunca será arrebanhada. Está entendendo? Mas olha o que o texto diz, Jesus está dizendo, que haveria um tempo difícil para se pregar, com certeza. Haveriam muitas coisas falsas, com certeza. Mas Deus ainda continuaria enviando seus anjos sobre a terra para pastorear, para arrebanhar as pessoas. Aleluia! Aleluia! Está dizendo aqui, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos das extremidades da terra. Aleluia. Você pode observar, quando uma pessoa se converte a Deus, quando uma pessoa se converte a Deus, todo o seu ciclo de amizade é afetado. Por quê? Porque na mente das pessoas, ser crente, ser evangélico é doença. Ser evangélico é doença. Sabia? Ser evangélico nos dias de hoje sofre preconceito por ser evangélico. Sofre preconceito para subir de cargo. Nós podemos observar na nossa nação, Deus está fazendo uma limpeza no espírito do engano da nossa nação. Deus está fazendo uma limpeza e eu creio em nome de Jesus que vai cair por terra. Todo espírito de engano, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos observar que o evangélico, o crente, é uma pessoa que tem uma doença contagiosa. Nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas amados, em nome do Senhor Jesus, Ele não te chamou por engano. Ele não me chamou por engano. Ele não nos chamou por engano. Eu posso ver e ouvir dos quadrantes desta terra, em todos os noticiários que nós temos, dentro desse globo terrestre. Os cristãos estão aderindo à fé. E eu creio em nome do Senhor Jesus, num grande movimento e avivamento que virá. Em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu posso observar o rebanho sendo arrebanhado pelos anjos de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Isso acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Não se assuste em você começar a observar, e eu posso profetizar isso. Não se assuste se a igreja der um salto de salvação de almas. Em nome do Senhor Jesus, não se assuste. Porque eu clamo por isso. E eu tenho a plena convicção que muitos anjos de Deus estão clamando desta mesma maneira nesta terra. Aleluia! Aleluia! Eu creio em nome de Jesus que haverá um avivamento de salvação de almas. Eu creio. Eu creio. Aleluia! Olha só. Depois, outra coisa vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. O que é, pastor? Deus vai tirar as pedras. Deus vai tirar as pedras. Eles estavam no cenário que nós vemos, na fotografia que nós vemos de Jacó tirando do ambiente que eles estavam. Nós vemos no verso 3, e ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço. Note, não se tirava a pedra por um rebanho que se chegava. Porque a pedra era muito difícil de se tirar, porque ela era pesada. Então, um único pastor não conseguiria remover a pedra. Não conseguiria tirar a pedra, porque era pesada demais. Então, o que eles esperavam? Vários pastores com vários rebanhos chegar diante do poço, que estava com aquela pedra sobre. Todos eles se ajuntavam para tirar a pedra. Pegou? Aí davam-se água para o seu rebanho. Em sequência, quando todo o rebanho de todos os pastores estavam saciados, Alexandre, eles pegavam a pedra e colocavam novamente em cima da boca do poço. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Porque o rebanho pode ser de pastores, mas o poço é um só. Aleluia! Tá entendendo? Você tá entendendo? Pegou a revelação? Aleluia! O rebanho são de pastores, de responsabilidade para zelar e guardar das almas. Mas o poço é um só, que todos bebem. Aleluia! Aleluia! Ó, sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus? Com a minha alma jubilante por essa palavra. Deus vai tirar as pedras. O poço estava tapado por causa de uma pedra. E todos nós sabemos que pedra é terrível. Pedra é terrível. E a pedra, na realidade, é aquilo que impede de nós passarmos. Pedra é aquilo que impede de nós transpormos. Muitos salmistas diziam: eleva os meus olhos para as pedras. E que de tamanhas que eram. Ó, de onde me virá o socorro? Então, pedras pode ser empecilho inatingível para alcançar um objetivo. Como também pedra pode ser aquilo que me impede de ver um milagre. Ó, pedra me impede de ver um milagre. Em que momento é esse? João capítulo 11. Lázaro estava no túmulo. A pedra estava posta separando o mundo físico do mundo subterrâneo. Estava ali. Lázaro era muito querido. Jesus dizia que iria ressuscitá-lo. Mas o que impedia? A pedra. Jesus chega diante da pedra e fala assim: Marta, tire a pedra. Jesus podia muito bem dizer assim: pedra, sai da frente. Mas Jesus sabia que a pedra poderia obedecer a sua voz, mas a pedra do coração de Marta nunca obedeceria à voz do Senhor. Está entendendo? O Senhor sabe que nós temos uma incredulidade tamanha no nosso coração. Ele poderia muito bem tirar aquilo que impede de você ser feliz. Que impede de você ser salvo. Que impede de você ter alegria. Que impede de você ter o alívio da dor. Que impede de você ser abençoado. Que impede de você ser tocado. Que impede de você ser levantado. Ó. Mas ele sabe que se ele disser para aquilo que impede de você ser diferente,
Ele sabe que não vai ser suficiente para você alcançar o seu objetivo pessoal. Porque a nossa felicidade não é alcançada quando tudo vai bem. A nossa felicidade é quando nós temos dentro de nós uma convicção. E isso é tirar a pedra. Marta não tirou a pedra do túmulo de Jesus. Marta tirou a pedra da dúvida do seu coração. Aleluia! Porque ela disse, mas Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias. Ó, a dúvida que ela estava no coração. Quando ela removeu a pedra, ela não removeu a pedra física, ela removeu a pedra da dúvida que estava no seu coração. O Senhor não quer remover pedras que nós podemos remover. Ele remove tudo que Ele quiser. Ele desfaz tudo que foi feito. Mas Ele espera que nós venhamos ter princípios na nossa fé. Por isso que eu digo que o Senhor, Ele vai ajudar-nos a tirar as pedras que nos trazem diferença. Tá entendendo? Ele vai ajudar a tirar pedra. Até mesmo as pedras que planejaram para te lançar debaixo de um poço e tapar você. Pastor? Daniel foi lançado na cova dos leões. E colocaram uma pedra. Aleluia. Só que não sabiam que aquela pedra que foi colocada sobre o homem de Deus, Deus protegeu o que estava embaixo daquela pedra. Quando tiraram a pedra, estava protegido o homem de Deus. Aleluia. Deus vai tirar as pedras. Uma pedra tão maravilhosa que aconteceu como prova viva de que Jesus vive, foi o Senhor que tirou. As mulheres estavam indo. Meu Deus, que horas são? Meu Deus, eu vou ter que terminar, não vai dar. Vou ter que terminar. Compartilha aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, compartilha aí. Deus vai tirar a pedra da vida de pessoas, eu creio, em nome de Jesus. Olha só, a pedra maior de grande convicção da nossa fé foi tirada quando Jesus ressuscitou. As mulheres, em Marcos, vai dizer para nós que elas foram ao túmulo, mas ao meio do caminho eles estavam pensando assim, como nós vamos tirar a pedra? Como nós vamos remover a pedra? Somos fraquinhos, a pedra é grande para rolar a pedra até o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram no túmulo de Jesus, a pedra já tinha sido removida. Quem removeu? Foi Deus. Aleluia. Então olha só, isso aconteceu antes do arrebatamento para nos trazer convicção de que o Senhor vai tirar as pedras que impedem. E eu sei que o Senhor vai tirar muitas pedras do caminho antes do arrebatamento da igreja. Vai, em nome de Jesus. O texto diz para nós, não dá mais tempo, mas o texto diz para nós que antes do arrebatamento da igreja, Deus vai colocar seu povo para trabalhar. Para trabalhar. Como eu disse, a minha preocupação não é este momento, porque todo mundo está em casa. A minha preocupação é quando tudo voltar. Tudo voltar. Tudo voltar ao que era. Olha só, e você muitas vezes pode até dizer assim, nossa, mas que saudade de ficar em casa, assistir de casa ao culto. Ó, esta é minha preocupação. Mas uma coisa Deus vai fazer antes do arrebatamento da igreja. A sua igreja vai trabalhar com mais afinco. A sua igreja vai trabalhar com mais vontade. A sua igreja vai trabalhar com mais autoridade. A sua igreja vai trabalhar na autoridade do Senhor. Porque olha o texto que diz para nós no verso 7 e verso 8. Quando Jacó viu a cena dos pastores que estavam ali em torno da fonte, do poço, para dar água para os seus rebanhos. Jacó olha para eles assim, ei, vocês que estão aí, verso 7. Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentai-as. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se juntem e removam a pedra sobre o poço, para que demos de beber às ovelhas. Agora olha só o que ele está dizendo. Jacó disse, ei, é muito cedo para vocês colocarem o rebanho para deitar. Tem muito tempo ainda. Volte para o campo. Pastoreie.
Porque tem muito tempo ainda, é dia. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? O Senhor Jesus dizendo para a igreja: é tempo de trabalhar. Ainda é dia. Jesus, por muitas vezes, ele usou esta palavra para dizer àqueles que estavam à sua volta: eu trabalho enquanto é dia e meu Pai trabalha também. Jesus disse: eu trabalho enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Este jogo de palavras que Jesus deu, ele está dizendo assim: eu trabalho enquanto estou aqui, vivo nesta terra, porque depois que parte daqui não existe trabalho. Está entendendo? Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite? Não é tempo de pensar em voltar ao normal, nos cultos, onde nós nos reunimos semanais. Mas é para nós trabalharmos com mais afinco. O Senhor está dizendo assim: eu já dei férias para vocês. As tuas férias já passou de mais de 40 dias. Está entendendo? O teu período de preparação já passou. Moisés ficou 40 dias, ó, preste bem atenção comigo. Moisés não fazia café da manhã, não fazia almoço, não fazia janta, não arrumava a cama. Moisés não lavava a louça. Moisés não fazia nada além do que estar na presença de Deus 40 dias. Tá entendendo? 40 dias. Normal. Moisés ficou 40 dias sem fazer nada. Só na presença de Deus. Aí depois que passou os 40 dias, Moisés teve que descer o monte e arregaçar as mangas, porque tinha uma nação lá embaixo que precisava de ordem e progresso. Pegou a revelação? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não é tempo de nós estarmos com as mangas arregaçadas. Quando voltarmos, nós temos que trabalhar para o Senhor do reino. Nós temos que arrebanhar pessoas, chutar essas pedras em nome do Senhor Jesus. O tempo de descanso, de quarentena, já terminou em nome do Senhor Jesus. Quando voltar, o Senhor quer colocar-nos para trabalhar. Outra coisa que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Eu teria aqui mais coisa, mas não dá mais tempo. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, é necessário trabalhar. A Bíblia vai dizer para nós, em João capítulo 9, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O apóstolo Paulo diz em capítulo 6 de Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem. Visite os doentes, Mateus 25, restaure os caídos, Gálatas 6, apoie os fracos, 1 Tessalonicenses 5, ajude a instruir os jovens na fé, ensine os perdidos, contribua com os trabalhos da igreja, seja dizimista, ofertante, Malaquias, se prepare para a vinda do Senhor, Mateus 24. Quanto trabalho nós temos? Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando e conclamando-nos para o trabalho. E isso vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. A Bíblia mostra para nós que haverá recompensa. Por quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora olha só, a última coisa que acontecerá antes da volta de Jesus. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas. A água é uma representação do Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus àqueles que creem. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ou seja, se existe uma fonte, nós temos que entender quem é esta fonte: o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fluir na sua vida. O Espírito de Deus quer fluir na sua mente. O Espírito de Deus quer fluir na sua boca. O Espírito de Deus quer fluir em você. Aleluia. Aleluia. Você já bebeu da água da vida? Você já bebeu da água da vida? Clara como um cristal.
Você já bebeu dessa água? Então, em nome do Senhor Jesus, dentro de você se forma uma fonte para tocar a vida de pessoas. E isto aconteceu no princípio da igreja, em Atos capítulo 2, e toca a minha e a sua vida. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar junto com você. Isso foi prometido por Jesus antes do arrebatamento da igreja. Todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Foi prometido pelo Senhor que todos aqueles que crescem seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Profeta Joel, no capítulo 2, verso 28. E há de ser que nos últimos dias derramará o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e visões. Vossos mancebos profetizarão. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus está sendo derramado. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o Espírito de Deus habita em você. Em forma de santificação. Mas também creio que o Espírito Santo de Deus habita em você. Em forma de poder, autoridade, dunamis para tocar a vida de pessoas. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Oh, amada igreja, é tempo de nós alvoroçarmos e irmos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Avancemos sem temor. Em Cristo com valor. Com temor. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. E eu creio que esta palavra falou com você. E esta palavra vai te dar direção. E esta palavra não quer que você continue da mesma maneira. Essa palavra está dizendo que antes da volta do Senhor Jesus, algumas coisas vão começar a acontecer. Deus começa a juntar pessoas. Entenda isso. Olhe só o que eu vou profetizar nessa noite em nome de Jesus. Talvez esta pessoa que você vai ganhar para o Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Você vai começar a propagar o Evangelho de Cristo nessa terra. Você vai falar do amor e da grandeza de Deus nessa terra. Olha só, olha só. Sabe aquela amiga do seu trabalho, que trabalha lá com você? Ela vai, em um tempo da sua vida, dizer para você assim: eu não aguento mais, vou tirar a minha vida. Aí você vai dizer assim: não, vamos lá, na igreja o meu pastor vai orar por você. Aí esta pessoa vai vir para a igreja. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, libertar de todo espírito enganoso. Esta pessoa vai ser transformada pelo Senhor, vai receber a semente do Evangelho, vai ficar cheia do Espírito Santo de Deus. É, pastor, e aonde eu entro nisso? Ela vai chegar para a sua casa, seu esposo vai começar a notar a diferença nela. Ela vai dizer assim: eu estou indo para a igreja e Deus fez uma obra na minha vida e vai fazer na sua vida também. Olha só, o marido vem para a igreja, entrega a vida para Jesus porque foi tocado pelo Espírito Santo de tal forma que mudou a sua mente. Batizaremos este casal em nome de Jesus. Pastor, mas aonde eu entro nisso? O marido dela trabalha com o seu marido. Ó a revelação. O marido dela trabalha com o seu marido. Aí, eles são muito amigos. Muito amigos. Ele vai dizer assim: rapaz, eu estou indo para a igreja, já até me batizei, isto é bom demais. Aí o seu marido vai dizer assim: mas da onde é? Na igreja tal. Mas é a igreja da minha mulher. Tá entendendo? Você tá entendendo? Preste bem atenção que eu vou dizer. Em nome do Senhor Jesus. Ó. A pessoa que você ganhar para o Senhor vai voltar para você a bênção de Deus. Eu quero profetizar isso na vida de pessoas. Você não entende, mas no reino espiritual que está organizado, esta palavra veio profética para nós. O Senhor vai despertar pessoas para o trabalho. E de tal forma haverá um grande avivamento, se arrebanhará pessoas e Deus vai trabalhar a favor de todos. Todos. Pense nisso. Talvez você vai ganhar alguém que vai ganhar seu filho. Talvez você ganhe alguém que vai ganhar sua esposa, seu esposo. Talvez você ganhe alguém que vai trazer alguém que está precisando da sua família. Aleluia. Ou você acha que Deus não pode fazer isso? Deus faz
E isso, sim, eu quero que isso se transforme em palavra profética. Quem você ganhar para o reino, será investido em você a glória de Deus. Pastor, eu não estou firme na igreja por causa disso, por causa daquilo outro. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Nenhuma fraqueza é o suficiente para te tirar da presença de Deus. Preguei aqui domingo passado, quem nos separará do amor de Cristo? Em nome do Senhor Jesus, a intensidade que você serve ao Senhor e trabalha no seu reino, virá sobre a sua vida a bênção dele, e teus olhos verão a glória dele sendo manifesta na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta oração, e eu quero, todos aqueles que creem, só aqueles que creem, eu quero que ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra veio nos orientando o que acontecerá antes da volta de Jesus. Com a sua igreja, conosco. Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor arrebanhará um número de pessoas. Eu creio, meu Pai, que esta fonte, que é uma fonte inesgotável, jorrará dentro de nós. Eu sei, ó Deus, que jovens sentirão sede. Pai, eu creio que jovens sentirão sede, meu Pai, desta presença. Jovens sentirão sede, meu Deus, desta manifestação do Senhor. Jovens sentirão sede, meu Pai, deste mover do Espírito. Jovens terão sede, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, visite-nos, ó Pai. Nós precisamos de tua manifestação. Senhor, a cada família que ora comigo, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que está orando comigo, eu creio na tua manifestação, meu Pai, sobre a vida desta pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta-se, Senhor, em prol de teus filhos, e que o teu nome, Senhor, vá diante de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, cura todo mal, liberta de todo mal, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, e neste momento que você quer fazer esta confissão de fé e orar junto comigo, creia que Deus está visitando você aí. Deus está tirando você deste algo comum e normal. Deus está colocando algo mais profundo e poderoso dentro de você. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, neste momento, orar comigo, confessando ao Senhor Jesus, neste momento, eu ligo na terra para ser ligado no céu, em nome do Senhor Jesus. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Repita comigo essa oração. Senhor Deus, nesta noite, eu me entrego ao Senhor, perdoa o meu pecado, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca seja apagado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita esta pessoa que orou comigo neste momento, Pai. Esta pessoa que falou com o Senhor, pedindo perdão, Senhor, e confessando ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Pai, perdoa esta pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, para que nunca seja apagado. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Enche ela com teu Espírito. Batiza ela com teu Espírito Santo, Senhor, neste momento. Batiza ela com teu Espírito, Senhor. Enche esta vida, Senhor, com teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica aí o nome, telefone, e-mail. E nós entraremos em contato com você para te dar um suporte espiritual. Amém? Se você quiser, inscreva-se ali e nós vamos estar entrando em contato com você em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, quinta-feira estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu conto com vocês para o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.